Podcast VMS. O podcast do VMS Advogados, com atualizações jurídicas, comentado pelo nosso time de especialistas. Olá, sejam bem-vindos ao podcast do VMS Advogados. Eu sou Stephanie Aurélio, jornalista e coordenadora de comunicação e marketing do escritório Veríssimo Moreira e Simas Advogados. Hoje, no nosso primeiro podcast, nós vamos tratar sobre um tema em voga que diz respeito a muitas empresas do setor, que é a lei dos motoristas. Comigo aqui no estúdio RVL estão as advogadas da nossa equipe trabalhista, Júlia Shein e Patrícia Musi. Olá. Olá, Stephanie. Olá a todos. Oi, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Doutora Júlia Shein é advogada e coordenadora do contencioso trabalhista do VMS Advogados, pós-graduada em Direito do Trabalho pela Universidade do Cândido Mendes do Rio de Janeiro, pós-graduada em Gestão Estratégica de Pessoas, Liderança e Coaching pelo Centro Universitário União das Américas e membro da Oficina de Estudos Avançados, as Interfaces entre o Processo Civil e o Processo do Trabalho, IPCPT. A doutora Patrícia Musi é advogada e coordenadora da consultoria trabalhista do VMS Advogados, pós-graduada em Governança, Riscos, Compliance e Controle com ênfase em Direito e Compliance Trabalhista pela Faculdade Arnaldo, é coordenadora da Oficina de Estudos Avançados das Interfaces entre o Processo Civil e o Processo do Trabalho IPCPT e coordenadora do projeto Jovem Advocacia Trabalhista da OAB de Minas Gerais. Trouxemos aqui uma equipe bem gabaritada para tratar sobre o tema. Em junho de 2023, o Supremo Tribunal Federal apresentou a decisão do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes, CNTT, em face da Lei 13.103, de 2015, a Lei dos Motoristas. Essa decisão ela alterou importantes aspectos no cenário dessa atividade econômica, além de trazer impactos para as empresas do setor. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre essa alteração, como era antes e como ficou agora. É importante, Stephanie, a gente trazer esse tema aqui hoje, um tema extremamente atual, que vem gerando bastante burburinho, entre as empresas, entre os próprios motoristas, entre nós, operadores do direito, que dia a dia temos que lidar com explicações sobre o tema, sobre as alterações, munir a empresa, sobre o que será, a partir de agora, necessário, com a alteração. Então, a gente está aqui hoje justamente para poder tratar desse tema que, gerou bastante informação, A gente ainda não tem ainda uma decisão definitiva, É importante a gente deixar claro. A gente tem, mas a gente tem ainda uma pendência de embargos de declaração para julgar, que a gente vai falar mais para frente, É importante a gente... o que eu quero trazer aqui hoje, são as principais alterações, que adveio aí dessa decisão, dessa ação direta de inconstitucionalidade 5322, de junho de 2023, como a Stephanie adiantou, proferida pelo ministro, de relatoria do ministro, Alexandre de Moraes, que trouxe bastante informações e diferenciações pelo aquilo que a gente já vinha lidando, há 8 anos com a lei dos motoristas. É uma lei de 2015, Lei 13.103 de 2015, que previa algumas peculiaridades, principalmente nas jornadas dos motoristas, que com a decisão teve importantes alterações que geraram impactos, dentro das empresas, impactos econômicos, sociais, econômicos diretamente ligados ao setor financeiro empresarial, tá? E o primeiro que eu queria trazer aqui é o tempo de espera, que antes, dessa decisão da ADI, o tempo de espera ele era excluído do tempo efetivo de jornada do motorista, Mas antes de eu falar sobre esse tema, é importante conceituar o que a própria lei traz no artigo 235C da CLT, parágrafo 8º, sobre o que é o tempo de espera, A gente fala em tempo de espera, mas a gente às vezes não sabe o que é o tempo de espera, E o tempo de espera, ele era previsto no parágrafo 8º, como eu falei, do artigo 235C,
que ele dizia o seguinte, que são considerados tempo de espera as horas em que o motorista profissional empregado ficar aguardando carga ou descarga do veículo nas dependências do embarcador ou do destinatário e o período gasto com a fiscalização da mercadoria transportada em barreiras fiscais ou alfandegárias. A lei complementa isso dizendo que não sendo computados como jornada de trabalho e nem como horas extraordinárias. Então, antes da decisão da ADI, esse tempo não era considerado como trabalho efetivo, não fazia parte da jornada, ele podia ser excluído, né? E além disso, esse tempo de espera ele era quitado pelo empregador à proporção de uma indenização no valor de 30% do valor da hora. E com a alteração, como o tempo de espera não ficou mais, né, excluído da jornada de trabalho do motorista, ele faz parte da jornada, ou seja, ele faz parte do somatório de hora, né, devido. E se ultrapassado, faz jus à hora extra, né? Então, assim, como primeiro ponto eu trouxe, acho que eu escolhi o tempo de espera, porque a gente vem lidando, né? Fora os outros temas, esse é um tema importantíssimo, porque bastante empresa do setor de transporte, acho que quase que uma unanimidade utilizava-se do Instituto do Tempo de Espera para esses motoristas, né? Para a questão de viabilização da própria rota, né? Da própria finalidade do trabalho e também como um benefício do próprio empregado, porque aquele tempo também podia ser utilizado por ele como descanso, né? Se ele ultrapassasse 2 horas, era contabilizado como descanso e ele poderia gozar, inclusive, desse descanso para si, né? E a gente trouxe alguns fundamentos, né? Do motivo pelo qual levou o STF, né? Os fundamentos, né? As explicações que se chegou a essa decisão tão falada no meio do ano, né, Patrícia? Exatamente. Como a Júlia disse, essa declaração de inconstitucionalidade tem impactos significativos no ramo do transporte. E a gente quer entender, né, por que que o STF decidiu que o tempo de espera ele é inconstitucional, que ele não está compatível com a Constituição, mesmo após tantos anos que esse instituto vem sendo utilizado pela área, pelo setor de transporte. Então, assim, analisando sucintamente o que o acórdão abrange sobre essa temática, o que a gente pode perceber, assim, que o entendimento do STF é pelo seguinte, olha, não faz sentido ser segregada uma atividade que é inerente à atuação do motorista de outra, sendo que uma é remunerada como tempo de trabalho normal, como tempo à disposição do empregador, como jornada de trabalho, e a outra atividade não é. Então, assim, na visão do STF, não faria sentido que a direção do motorista seja remunerada como trabalho efetivo e o tempo de espera, que é quando ele está lá no embarque, no desembarque, aguardando a carga, nas barreiras alfandegárias, na fiscalização de mercadoria, esse tempo que, na visão do STF, também é um tempo inerente à atividade do motorista. Por que que esse tempo não é remunerado como tal? Né, como também uma atividade, uma prestação de serviço do motorista. Então, na visão do STF, é você excluir essas atividades da jornada, do tempo à disposição do empregador, seria um prejuízo para o trabalhador e aí acarretaria a diminuição do valor social do trabalho. Então, basicamente, o fundamento do STF foi esse, né? O tempo ali de espera, o tempo em espera, é um tempo à disposição do empregador e, portanto, deve ser remunerado como todas as demais horas que o motorista está ali na sua função. Então, essa que foi a primeira questão que foi analisada sobre a inconstitucionalidade do tempo de espera. E, basicamente, esses foram os fundamentos do Supremo Tribunal Federal para declarar a inconstitucionalidade. E, além disso, teve outros dispositivos, né, Júlia, que foram declarados inconstitucionais, que com grande repercussão aí nessa área do transporte. Exatamente, né? Continuando na questão da jornada, né?
tivemos a alteração do intervalo interjornada, que com o advento da Lei dos Motoristas de 2015, Lei 13.103, né, há 8 anos em vigor, é importante a gente sempre ressaltar que essa lei estava há 8 anos nesse formato em vigor, né, foi do intervalo interjornada, onde era permitido o fracionamento desse intervalo interjornada. O intervalo interjornada, é bom a gente também fazer aqui um corte para explicar para vocês, que é aquele intervalo entre uma jornada e outra. O trabalhador normal, né, o trabalhador urbano, ele tem a previsão no artigo 66 da CLT, onde há uma previsão normativa de que esse intervalo tem que respeitar 11 horas consecutivas, ou seja, eu só posso iniciar uma próxima jornada de trabalho se eu tiver 11 horas, né, de descanso entre uma jornada e outra. Só que a questão do motorista, tendo em vista a peculiaridade, né, de trabalho, do setor de transporte, é que essa jornada, né, esse intervalo, ele poderia ser fracionado. A lei trazia, né, no artigo, que que durante o trajeto, né, que o motorista ele é obrigado a fazer algumas paradas obrigatórias de acordo com o próprio Código de Trânsito, esse intervalo ele poderia fazer parte dessa parada, ou seja, ele poderia coincidir com os períodos de parada e deveria se respeitar 8 horas apenas, né? Ou seja, ao invés de 11, deveriam ser 8 horas e as demais, né, poderiam ser usufruídas dentro das 16 horas seguidas de trabalho. Então, havia uma possibilidade ainda de um fracionamento desse intervalo interjornada. Só que agora, né, a decisão da ação direta de inconstitucionalidade também disse que esse artigo não é constitucional, ou seja, ele não está em consonância com a Constituição Federal do Brasil. Então, declarou-se a inconstitucionalidade e para o motorista também, assim como o trabalhador normal, né, o urbano, né, não normal, né, mas urbano e rural também, deve-se observar as 8 horas, as 11 horas consecutivas, né, entre uma jornada e outra, né? E o fundamento é importante a gente também trazer aqui. Exatamente. Sobre esse ponto, o que foi levantado pelo STF é que o respeito ao intervalo integral das 11 horas entre uma jornada e outra é essencial para ter aquele descanso reparador, até por questões de segurança da malha viária, para manter o pleno nível de cognição, de atenção, concentração. Então, na visão do STF, esse fracionamento prejudica essa reparação do descanso entre jornadas. Então, ele entendeu assim que as 8 horas, somente 8 horas, para depois gozar o restante, né, de forma fracionada, não seriam suficiente. É um ponto, assim, a se questionar, até é um ponto que vem sendo debatido justamente qual seria o fundamento desse conceito do STF, né? Até porque o STF, ele entendeu que era constitucional a diminuição do intervalo intrajornada, que é aquele intervalo para repouso e alimentação durante a jornada. Sim. Então, esse intervalo, o STF entendeu que pode ser reduzido, né, por negociação coletiva. Então, qual seria ali o embasamento? Por que esse intervalo durante a jornada ele pode ser reduzido, ok, não faz tanto efeito, mas o intervalo de repouso entre uma jornada e outra, 8 horas não é suficiente, deveria gozar de 11 horas. Então, é um ponto que vem sendo debatido, mas, de fato, essa que é a fundamentação do STF com relação a esse dispositivo. Um ponto que eu queria também falar sobre o intervalo interjornada, que também foi decidido nessa decisão da ADI, que os transportes de passageiros, né, onde muitas vezes eram divididos entre 2 motoristas, com a lei era possível
que houvesse o descanso do outro motorista que não estivesse dirigindo, né, dentro da dependência do veículo. Ou seja, ele poderia repousar com o veículo em movimento. Isso também foi considerado inconstitucional pela ação direta de inconstitucionalidade e que também é importante a gente ponderar aqui sobre esse tema de intervalo interjornada. Exatamente, nesse mesmo sentido, de que esse descanso dessa forma não alcança a finalidade do repouso, né? Você não consegue descansar o quanto você precisa, você não consegue ter aquele descanso reparador que é necessário para o motorista que está ali no desempenho de suas funções. Exatamente, né? Para o STF, o entendimento foi que se trata de norma de saúde e segurança do trabalho. Exatamente. E outro ponto que eu também quero ponderar aqui com vocês é o outro tema, que é sobre o descanso semanal remunerado, que também foi objeto de discussão da ADI. O descanso semanal remunerado também estava previsto na Lei dos Motoristas de 2015. E era um descanso. O primeiro, como eu gosto de sempre dizer aqui, o descanso é aquela folga, né? Aquela folga remuneratória que o empregado tem durante a semana, que no caso dos motoristas poderia ser cumulada, né? A lei ela trazia essa possibilidade, né? Por se tratar de viagens muito longas, né? Que muitos motoristas, né? Fazem essas viagens, né? A gente sabe que a nossa malha viária, né, brasileira, acredito que o setor de transporte é o que maior movimenta a economia brasileira, né? A gente tinha essa possibilidade trazida pela lei de que esse acúmulo do descanso como se fosse entre aspas, né, com todas as ressalvas aqui, um prestígio a que o empregado pudesse gozar dessa folga de forma acumulada no retorno à sua residência, né? Tendo em vista que as viagens são muito longas, como a gente sabe, né? Muitas vezes o Brasil é imenso, então viagens de norte a sul, né, do país continental como o nosso, era inviável que esse motorista realizasse a folga dele dentro, muitas vezes, do próprio caminhão, né? Ou então que ele parasse no meio da estrada, folgasse, ou então parasse dentro de uma cidade, né? E fizesse ali a sua folga. Então era possível, né, que houvesse um acúmulo, né? Que eu até vou ler aqui, né? Peço a vênia para ler, que era permitido o fracionamento do repouso em 2 períodos, que a lei falava, né? Sendo um com no mínimo 30 horas ininterruptas a ser cumprido após o intervalo interjornada de 11 horas, que podia ser usufruído no retorno da viagem, e também era permitido nas viagens de longo percurso, a acumulação de até 3 descansos semanais. E agora também não é mais permitido que haja essa acumulação, ou seja, o empregado, após, né, o período de 6 dias, no máximo consecutivos, ele tem que gozar da folga do 7º dia de descanso. O que também o fundamento, né, Patrícia, é praticamente o mesmo do intervalo interjornada. Realmente, o STF entende que seria uma diminuição de uma tutela de um direito social indisponível e também por questões imperativos biológicos, né? Eles usam esse termo. Imperativos biológicos exigiria que a cada 7 dias tivesse mesmo esse descanso, de forma que a sua acumulação seria inviável. Mas, como a gente vai tratar a seguir, essa consideração não levou em conta como que isso vai ser implementado na prática. Exatamente. Muito interessante, inclusive as empresas devem estar passando por um processo de adaptação, uma loucura, né? Totalmente. Quais têm sido as maiores dificuldades que eles têm passado, as empresas passado com essa alteração na lei? Não, as dificuldades são inúmeras, né? A gente pode listar aqui diversas repercussões que essas alterações vêm causando no desempenho, na atuação mesmo econômica, na organização das empresas, na logística das empresas, no valor dos contratos. Porque o que acontece? Quando a gente não tem mais um tempo de espera,
ou seja, o tempo é todo integrado na jornada do trabalhador. Então, assim, um empregado que sai ali da sua base, vai carregar, chega lá no embarcador, esse tempo todo está sendo contabilizado. Então, às vezes, o embarcador, o cliente, né, onde está sendo retirada a carga, ele não tem ali um controle de, eu tenho uma fila, minha fila, eu não posso esperar que aquele motorista já está batendo as 8 horas de trabalho. Então, essa logística é muito complicada de ser implementada na prática. Então, acontece assim, das jornadas ficarem muito longas, né? A gente sabe que também um outro ponto que foi até declarado constitucional pelo STF é a possibilidade da extensão da jornada em até 4 horas extras. Então, tudo bem, vamos considerar ali uma jornada de 12 horas, que não é o ideal que aconteça todo dia, mas provavelmente é o que vai acontecer. Tendo em vista a peculiaridade, né? Exatamente. Então, o motorista chega no embarcador, fica lá aguardando a carga. Então, vai ficando oneroso para o empregador ter que remunerar todas essas horas, até porque é difícil de ter essa logística de quanto tempo vai ficar, quanto tempo para embarcar, quanto tempo que vai para sair a carga, para chegar no destino. Então, já tem esse impacto econômico contando do tempo de espera, né? Então, isso sim, ele leva a menor tempo de direção dos motoristas, porque ele vai ser obrigado também a fazer o descanso dele. A cada 7 dias tem um descanso semanal remunerado, então ele não pode terminar uma viagem, retornar para sua residência, gozar os dias de descanso. Não, ele tem que parar onde quer que ele esteja, mesmo se não tiver condição, às vezes está em um lugar do Brasil que não tem nenhuma infraestrutura que possa suportar ali esse descanso. Então, as viagens vão ficando cada vez mais curtas, porque ele vai ter que fazer as pausas obrigatórias, além do intervalo entre a jornada, porque pensem, para o motorista, tudo bem, ele para o veículo dele e começa o intervalo entre as jornadas, das 11 horas. Para ele, muitas vezes, não faz sentido ele ficar estacionado no posto 11 horas, aguardando para ele. Aí ele pode sair para continuar a viagem dele. Então, ele perde um tempo que ele poderia estar rodando, que ele poderia estar produzindo. A gente sabe que muitas empresas trabalham com uma remuneração variável com base no faturamento do caminhão. Então, quanto menos tempo ele está rodando, menos ele consegue faturar, né? Então, menos ele consegue ali esse retorno por comissões, enfim, pelo como for essa parte remuneratória. E não só isso, né, Patrícia? É o empregado que ele não quer, às vezes, folgar fora do domicílio dele, né? Ele não quer ter um momento ali de lazer, né? Muitas vezes, longe da família, longe do local onde ele reside. Então, agora não, agora ele tem que voltar, né? Ou então é aquilo, né? Ter mais de um motorista fazendo essa rota, né? O que a gente tem, que as empresas têm que pensar logisticamente, né? Para poder viabilizar a prestação de serviço, né? E viabilizar para o próprio motorista, né? Porque muitas vezes, né? Muito que se foi discutido na época da promulgação da lei de 2015 foi justamente pela própria facilidade que o motorista vai ter, né? Obviamente que aquele trabalho, né, que é aquele trabalho direto, né, pode sim ter algumas consequências, mas tem outras também. Né? Ele tinha um acúmulo, né, desse descanso semanal, né? O tempo de espera, como eu adiantei, era considerado também descanso se ele ultrapassasse as 2 horas. Então, de uma certa forma, a gente sabe da peculiaridade da prestação de serviço, mas a gente sabe também que existem outras coisas por trás, né? Que até o próprio motorista prefere. Exatamente, né? Muitos deles estão insatisfeitos com essa ADI. A ADI veio justamente para garantir os seus direitos sociais, considerando a compatibilidade da lei com a Constituição Federal. Mas quando a gente vê na prática, quando a gente entende o dia a dia dos motoristas, a gente vê que, assim, as repercussões dessa declaração de inconstitucionalidade são prejudiciais ao próprio motorista. Eles estão reclamando muito dessa questão de ter que gozar do descanso dele fora da residência dele, sem poder estar com a família, né? Então, assim, ele perde aquele tempo de qualidade com a família, de lazer. Como que no meio de uma viagem aqui de Minas Gerais para o Nordeste, ele tem que parar no meio do caminho e gozar de 24 horas, 35 horas de descanso, né?
longe de qualquer pessoa que ele conheça, longe da família, sem poder realizar nenhuma atividade de lazer. Então, assim, por mais que a intenção da norma, a intenção do STF seja garantir esses direitos sociais, de fato, muitas questões estão sendo prejudiciais ao trabalhador. E aí, com relação à empresa, nem há o que se falar, né? Há um aumento de custo operacional, tem uma necessidade de aumento de frota, já que às vezes os caminhões ficam parados, eles têm que ficar parados mais vezes e mais tempo do que antes. A necessidade também de renegociação contratual, e o que a gente tem percebido, né, Júlia, é que os clientes, muitas empresas de transporte estão tendo dificuldades em já implementar essa ADI, né? Não a ADI, eu digo, mas assim, considerar as normas que foram declaradas inconstitucionais, porque os clientes estão simplesmente desconsiderando esse fato. Exatamente. Então, assim, vai ficar mais oneroso para as empresas de transporte, e muitas delas não estão conseguindo fazer, assim, essa renegociação dos contratos de frete. Então, fica difícil, que a empresa muitas delas querem se readequar, querem cumprir ali, tirar o tempo de espera, fazer com que os motoristas gozem das 11 horas de intervalo interjornada, os descansos, mas isso vai onerar de fato, né? Vai ter que pagar mais horas extras, vai ter que realocar mais empregados, contratar mais gente, aumento de frota, como eu disse, e aí os contratos de frete não alcançam ali essa alteração. Ficam obsoletos. Exatamente. Né? Então, assim, tá uma situação de fato muito difícil para as empresas de transporte. Isso a gente está vendo que, não sei se a Júlia concorda comigo, mas estão todos, assim, na expectativa de se vai ou não ter algum efeito modulatório dessa decisão. E aí, enquanto isso, não fazem nada. Mas o que a gente tem visto é que os tribunais já estão aplicando essa decisão nos julgamentos atualmente. E de forma retroativa, né? Que é o efeito da decisão de fato, né? Enquanto não se tem um efeito modulatório, essa decisão pega para trás. Então, no momento que nós tínhamos uma lei válida, legal, de 8 anos, né, de vigência até junho, né, e com a publicação em julho de 2023, imagina o impacto social, econômico, financeiro disso tudo, né? E qual a expectativa diante dessa possível, né, essa potencial, esse efeito modulatório? Esse efeito modulatório, igual a Júlia estava comentando, né? A decisão do STF de inconstitucionalidade, ela tem efeitos erga omnes e vinculantes, ou seja, ela já tem efeito imediatamente no âmbito geral, todo mundo deve observá-la, e vinculante, todos os tribunais estão vinculados a essa decisão. Então, assim, de fato, quando já foi promulgada a decisão, ela já tem essa vigência e esses efeitos. Agora, tem uma peculiaridade que a legislação garante quando a decisão da ação direta de inconstitucionalidade, ela por segurança jurídica e relevantes interesses sociais, assim, por questões, assim, pelo impacto da decisão, é possível que o STF, pela maioria de 2/3 dos seus membros, ele restrinja os efeitos da decisão, ou seja, pode definir que ou a decisão ela vai valer a partir da publicação da decisão, ou a partir de uma data específica. Então, assim, ao invés de falar assim, olha, gente, a lei é inconstitucional desde sempre, ou seja, desde sempre a gente não poderia estar utilizando essas normas, e, portanto, tudo que foi utilizado para trás está errado, é o que a gente vem encarando nos tribunais, né? Os tribunais estão aplicando a ADI dessa forma, já que até o momento não tem nenhum efeito modulatório declarado, ou então o STF pode falar assim, não, tudo bem, eu entendo as grandes repercussões que essa decisão tem, como é difícil das empresas se amoldarem essa nova realidade, portanto, eu defino que a inconstitucionalidade vai ser considerada a partir da data X. Então, é esse efeito modulatório que está, assim, toda... É a nossa esperança. A nossa Porque, esperança. assim, o impacto, né, a gente falou aqui derradeiramente,
Mas não só, né, empresarial, né? Eu acho que o impacto ele é do ordenamento jurídico como um todo. A partir do momento que você tem uma lei válida, né, uma lei que você tinha importantes alterações que eram seguidas, né, contratos de trabalho à luz da vigência dessa lei, e em dado momento, 8 anos após, a empresa se vê obrigada a se adequar a essa decisão, né? Então, é a nossa esperança que haja essa modulação. Já há embargos de declaração, né, que foram apresentados, né, mais de um, inclusive, que ainda não foram julgados, né? Então, a nossa esperança é que, de fato, haja um marco, né, decisório, né, para essa decisão, né, para que a gente possa trabalhar com mais segurança jurídica, né, para que a gente possa tanto de um lado como do outro, né, mas aqui empresarialmente, né, de forma empresarial, organizacional falando, que o impacto né, não só na empresa, mas também a gente prevê o impacto também dentro do próprio comércio, da própria sociedade como um todo, né, um aumento que a gente prevê para o futuro, tendo em vista todo o gasto, né, e todo o dispêndio que vai ter que ser feito e ser readequado diante dessa decisão. Então, assim, é a nossa esperança, a gente aposta que o STF vá, né, por um momento ter uma luz, né, divina, e que vá pensar de fato não só no interesse empresário, mas no interesse da sociedade como um todo, né? É muito difícil você onerar o setor todo de transporte, né? Eu acho que o coração do setor comercial brasileiro, né, dessa forma, um impacto altíssimo, né? Os contratos todos que eram vigentes a essa época serem agora, né, o que era pago como tempo de espera, agora eu tenho que pagar como hora extra. E a gente sabe que a lei ela era efetiva, né? Os nossos clientes, por exemplo, utilizavam dessa lei, né? Uma lei válida, como eu disse, lícita, e que a gente tem aí todo o cuidado para ampará-los, né? Muitos, né? A gente vem dando posições, né? E vem resguardando para que paulatinamente, né? Porque a gente sabe da dificuldade, né? E também para não engessá-los, que isso seja feito de forma paulatina, respeitando sim a nova decisão, e que também seja viável, né? Tanto para o empregado como também para a empresa, né? Para o empregador. Eu acho que a palavra é essa, segurança jurídica, né? Assim, é inimaginável você pensar que uma empresa seguia uma legislação vigente, observava tudo que estava previsto na CLT, e aí, de repente, por uma decisão do STF, eu entendo os argumentos do STF, eu entendo a análise constitucional dos dispositivos, e de certa forma, dou razão, assim, a alguns pontos, mas, assim, eu acho que o direito ele não pode ser aplicado de forma inconsequente, né? A gente tem que entender todas as repercussões práticas, sociais, financeiras que aquela decisão ela vai gerar. Então, assim, eu não acho razoável penalizar empresas que seguiam uma legislação e que organizaram toda a logística, todo o seu setor produtivo com base numa legislação, e aí agora elas estão diante de um passivo que não era calculado, né? Imagina, Exatamente. a empresa agora de 5 anos para trás tem um passivo, né, que ela realmente não esperava. E a gente eu tenho notado, não sei se a Júlia também, mas um aumento de ações trabalhistas, Sim. né, embasadas, assim, nessa decisão. Então, assim, por isso que é tão importante que o STF profira uma decisão mesmo, e esperamos, como a Júlia disse, a gente está com uma esperança aqui de que seja conferido um efeito modulatório a essa decisão, para que os impactos não sejam tão drásticos E para seja mais toda a coerente. sociedade. E seja Exatamente. coerente, né? Com a É. realidade de hoje do país, da população, do setor empresarial e daquilo que, né, que de fato é viável para a gente hoje. E enquanto isso, a gente vai prestando todo o apoio jurídico às empresas,
para que se adequem, se amoldem na medida do possível e também utilizando os artifícios que o direito nos garante para que esses impactos sejam minimizados de alguma forma. É a esperança de todo um setor, né? Isso, exatamente. Queria agradecer a presença de vocês aqui hoje, muito obrigada, foi muito esclarecedor, a gente compreendeu bastante sobre o tema, então muito obrigada pela participação. Obrigada eu. Muito obrigada, Prazer. gente, foi um prazer. Eu gostaria de agradecer a vocês que acompanharam o nosso primeiro podcast e convidá-los a continuar acompanhando o nosso podcast, trazendo muito conhecimento jurídico para vocês. Vocês nos encontram no site vmsadvogados.com.br e em todas as redes sociais. Até breve!